gente, né? Então, acho que essa ideia, a Grazi me convidou para dar essa aula, eu fiquei extremamente entusiasmado. Essa aula é completamente nova, assim, eu já fiz aulas sobre, né, avaliação de gamopatia, o que é avaliação de componente monoclonal, mas essa aula especificamente eu quero uma visão do nefrologista. Então, o que que qualquer nefrologista, o que que qualquer clínico que esteja lá no posto de saúde ou que esteja lá numa unidade básica de saúde precisa saber sobre gamopatias monoclonais e alterações renais, tá bom? Porque tem tudo a ver, né? Eu acho que o mais comum da gente ver hoje é o paciente sentir dor lombar, ter anemia, procurar um posto de saúde ou uma unidade de pronto atendimento e toda vez que ele faz isso, né, ele acaba se deparando muitas vezes com um clínico pouco preparado ou com um ortopedista, que aí eu já fico com mais medo. E sai de lá, geralmente, com uma prescrição de um anti-inflamatório não hormonal. E aqui falando para os nefrologistas, né? Na hora que a gente fala de anti-inflamatório não hormonal, todo mundo já treme nas bases. Então é isso, a jornada de um paciente com mieloma envolve muito o rim, né? Apesar de não ter 50% das vezes, mas é uma grande maioria das vezes, e vocês têm talvez uma amostra muito enviesada, porque vocês começam a investigação a partir de uma alteração renal. Então, talvez a gente tenha ainda essa. Ele vai? Ah, ele vai. Então, pronto. Então, ó, quando a gente tem um plasmócito monoclonal, todos entendem o que eu estou falando? É uma célula que ganhou uma alteração genética e que ela se destaca das outras. Não é mais um plasmócito que vai produzir uma IgM, uma IgG, que naturalmente eu iria produzir quando fosse exposto a uma vacina, quando fosse exposto a um vírus e criasse ali minha memória, né? Ou tecesse uma defesa para um determinado agente, né? Então, o plasmócito monoclonal é aquilo que sai da linha de produção, ele saiu, né, do controle de qualidade. E dentro desse espectro, né, a gente tem um espectro do plasmócito monoclonal, ele pode gerar, né, aquilo que a gente mais tem medo, o temido mieloma múltiplo, que é o que vocês mais veem lá na clínica médica, nas enfermarias de clínica médica, quando chamam a nefro, quando o paciente já chega para dialisar, né, com uma insuficiência renal aguda, né, com uma urgência dialítica. Então, esse daqui é o medo que todo mundo tem, que é o extremo, é o ápice, é como se fosse a leucemia na hematologia, aquilo que todo mundo tem medo. Mas a gente esquece que todo mieloma múltiplo um dia foi essa entidade chamada gamopatia monoclonal, de significado indeterminado. Simplesmente, esse plasmócito passa a existir e ele começa a alterar um exame específico chamado eletroforese de proteína. E esse exame específico chamado eletroforese de proteínas é um exame que está disponível na nossa rede básica de saúde. É um exame que custa 20, 30 reais. É um exame muito barato. Mas como nós estamos lidando com uma doença que entra no conceito de uma doença rara, não existe nenhum screening populacional que seja proposto para esse tipo de doença. A gente precisa conscientizar as pessoas de que pode ser mieloma, né? De que pode ser mieloma, de que pode ter uma gamopatia monoclonal, né? Eu costumo dizer que o mundo vai ser mais feliz quando a gente tiver uma dosagem de eletroforese de proteínas em pelo menos todo mundo que estiver investigando uma anemia, em todo mundo que estiver investigando uma dor lombar, em todo mundo que esteja investigando uma alteração de função renal. Aí a gente já muda. Quantas alterações de função renal vocês veem aqui
no serviço de vocês. Todo mundo, né? Porque a porta de entrar, o pé, o pé, né? Para entrar aqui é uma alteração de função renal. Então, esse binômio aqui vai ser constante na vida de vocês. É bem possível que de cada 100 pacientes que vocês vejam uma alteração de função renal, vocês só vão identificar o mieloma múltiplo ali talvez em 2 ou 3 no máximo. E uma gamopatia monoclonal é possível que vocês venham a encontrar no máximo uns 10. Porque se a gente fizer uma triagem populacional, e isso já foi feito na população da Islândia, a gente vai ver que, dependendo da idade, a gente tem uma prevalência de gamopatias monoclonais que podem chegar até 30% numa idade de 80 anos, até 10% numa idade de 60 anos, entendeu? Numa faixa etária de 60 anos. Então, é isso que nem sempre vai ser. Muitas vezes vocês vão morrer na praia. Mas o impacto de se fazer um diagnóstico de um mieloma múltiplo de uma maneira precoce faz toda a diferença, porque esse tempo é o tempo que representa diálise, né? A prevenção de diálise, é o tempo que representa a prevenção de perda de funcionalidade desse paciente, né? Sofreu uma fratura de coluna, tem uma compressão medular, ou tem que conviver com dores ósseas para o resto da vida. E a gente sabe que o osso não volta a ser o original de fábrica, por mais que a gente faça artrodese, por mais que a gente faça cifoplastia, a gente não vai ter aquela original, né? Então, quanto mais tempo passa, mais tempo esse paciente perde função. E vocês sabem o quanto que é desgastante para um paciente ter que fazer diálise 3 vezes na semana, a vida inteira, até ganhar um rim transplantado, que não é o caso dos pacientes com mieloma, né? Que ficam excluídos da fila do transplante, né? Então, frisem bem essa ideia de que todo paciente que tem mieloma um dia foi uma gamopatia monoclonal, para que a gente sempre, né? E vocês vão falar, eu estou falando sempre porque vocês vão se deparar, a vida de vocês nesses 2 anos é olhar pacientes com alterações de função renal. E aí, nesse conceito de gamopatia, de gamopatia monoclonal, nós temos aquelas gamopatias de significado renal, que é uma alteração, né, um grupo de patologias que foram descritas recentemente, em 2016, mais ou menos, se reconhece esse grupo de alterações renais, onde o indivíduo não tem lesões ósseas, não tem necessariamente uma anemia, não tem necessariamente uma perda de função renal, mas às vezes só uma alteração da função renal com perda de proteína na urina, por exemplo, né? Podem ter alterações só glomerulares, podem ter alterações só tubulares. Então, é um conjunto de situações que são alterações patológicas, porque eu preciso de um patologista, e vocês têm aí o Luiz Moura, que é um papa da patologia renal no país, e que a gente vai ter um grupo seleto de pacientes que não têm nada clínico para mieloma, porque eles não têm anemia, eles não têm alteração de cálcio, eles não têm alteração da função renal, eles não têm doença óssea, mas eles têm uma alteração da função renal com significado nessa gamopatia que eles apresentam. E não existe outra forma de fazer esse diagnóstico a não ser pela biópsia. É um patologista bem treinado, porque não são nem todos os que sabem. Até aquilo que está dentro desse conceito de gamopatia monoclonal de significado renal, que é a famosa amiloidose AE. Vocês já viram bastante, né? Que não tem o quadro clínico. Eu costumo falar que são faces de uma mesma moeda, porque é o mesmo plasmócito monoclonal, mas com características clínicas diferentes, né? A amiloidose AL tem um cortejo clínico completamente diferente do mieloma. Eu não espero que o paciente com amiloidose AL tenha lesão óssea, tenha anemia, né? Ele vai ter um cortejo clínico que é bem diferente, dependendo da afinidade
que aquela cadeia leve livre, né, e o substrato amiloide com a afinidade do tecido que ele desenvolve. Então, que no caso de você vai ser muito rim, né, a gente fala em mais de 80% das vezes da amiloidose AL tem acometimento renal, mas que pode ser uma macroglossia, pode ser uma pele, pode ser um fígado, pode ser coração, que também gosta de coração, língua, né? E aquelas manifestações de pele que vocês já devem ter visto, né? Aqueles guaxinim, aquelas púrpuras da amiloidose AL, que a gente não vê no mieloma. Ah, mas não posso ter um mieloma com amiloidose? Posso ter, tá bom? Isso é uma amiloidose secundária ao mieloma, né? Aquele plasmócito deu mieloma. Mas a maioria das vezes a gente vê a amiloidose sistêmica primária, né? Amiloidose AL primária, sem o mieloma, e nós vamos diferenciar bem esse espectro. O que a gente precisa falar de mieloma múltiplo? Onde que ele se situa dentro da oncologia geral? Bom, de todas as neoplasias malignas, o mieloma, né, as neoplasias malignas hematológicas são 10%. Dessa fatia, 1% está ali o mieloma. Hoje essa tendência está muito próxima de 2, 1,7, 1,8. À medida que a gente melhora, né, as condições de diagnóstico, à medida que a gente dissemina conhecimento e as pessoas pensam mais em mieloma múltiplo. Mas a gente tem uma estimativa que a gente, de 650 mil casos novos de câncer estimados, por exemplo, para o ano de 2020, nós tenhamos tido o diagnóstico de mais ou menos 9 mil casos novos de mieloma. É isso que a gente acredita que exista no nosso país, né? Essa incidência mundial seja de mais ou menos uns 160 casos, essa incidência ela tende a ser crescente, e com uma mortalidade que, se a gente for observar, a cada incidência de 160 mil casos novos, nós temos uma mortalidade de 106 mil casos. Então, assim, é uma doença que ainda tem um alto índice de mortalidade. Até bem pouco tempo, e eu estou falando bem pouco tempo, 2018, 2019, 2020, 2015, a gente não tinha muito o que oferecer para o paciente com mieloma. A gente atendia aquele ambulatório de mieloma. Quem aqui passou no ambulatório de mieloma na clínica? Vocês lembram? Vocês passaram quando? 22. Ano passado. Vocês lembram como era? 20 pacientes, 25 pacientes. Aquele ambulatório ali, em 2013, quando eu entrei aqui, 2008, quando eu fiz residência aqui, ali eram 4 pacientes. 4, quando estava lotado, tinham 6 pacientes. Então, para vocês verem, né, o quanto que nós diminuímos em mortalidade, nós aumentamos em incidência, e os pacientes têm convivido com mieloma. E logo, logo a gente está pensando em abrir um segundo ambulatório de mieloma, porque realmente está ficando muito abarrotado. Bom, porque esses pacientes já não morrem mais, né? A gente melhorou bastante o tratamento, e hoje o mieloma múltiplo ele só perde em frequência, em incidência, para o linfoma. Só perde para o linfoma, que é um ambulatório também bem cheio, segundo mais cheio, né? Saímos em 2013 do último capítulo do livro de hematologia para o segundo. Então, hoje a gente tem, e é uma doença com um cortejo clínico enorme. Então, não dá para ser clínico sem ter visto mieloma múltiplo, né? Então, vocês já viram isso. Então, só para a gente situar o mieloma, um panorama de como que isso, né? Não é um câncer de mama, não é um câncer de próstata, né? Talvez a gente vá se frustrar bastante, porque a gente vai se deparar com um monte de gente com alteração de função renal, mas que vocês vão fazer diagnóstico de mieloma ou gamopatias em uma pequena parcela delas, tá bom? Então, quando a gente olha uma distribuição de incidência no mundo, né, a gente observa que as maiores incidências estão nesse azul mais escuro, né, e isso vai mudando nesse degradê, onde a gente vê, por exemplo, Estados Unidos e Canadá com alta incidência, né, Europa com alta incidência, leste europeu menos incidência, né,
África, menor incidência, Bolívia, né? Brasil com um pouco mais de incidência. Então, você observa a Austrália com uma alta incidência. Então, a gente vê que o mundo considerado desenvolvido parece estar mais condenado a fazer diagnósticos de mieloma. Será que essa população tem mais mieloma? É a questão do diagnóstico. Então, é a questão do falta de disseminação de conhecimento, as pessoas não pensam, né, no mieloma, falta, às vezes, de exames para o diagnóstico, para sugerir o diagnóstico, né, e talvez, nesses países, a gente tenha normalizado que o idoso com 60, né, com mais de 60 anos de idade, com dor nas costas, alteração de função renal e anemia, é normal. E isso não é normal. Ele vai no pronto-socorro, ele ganha anti-inflamatório, ele piora a função renal, sabe? Né? Então, essa é a jornada de um paciente, né? Então, imaginem agora. E aí vocês já tiveram a impressão, por exemplo, no Hospital São Paulo, de que parece que nós diagnosticamos mieloma mais precoce, uma idade mais precoce, né? Não parece? Então, assim, ó, dados estatísticos mostram isso. Ai, nossa, mas tem um mieloma com 53 anos, uma compressão medular. A gente mandou para o pronto-socorro semana passada um paciente dessa forma, que fez uma compressão medular em casa, entendeu? Então, com 53 anos, imagina. Quando a gente pega, ó, estatísticas nossas, tá? Então, nós participamos desse estudo aqui com pacientes nossos, daqui da Unifesp. A nossa idade mediana de pacientes no Brasil, em vários centros, né, que participaram, foi de 61 anos. Quando eu pego uma estatística americana, isso é em torno de 70 anos, 69 anos. Isso não quer dizer que o nosso paciente mieloma múltiplo seja mais jovem, é porque o mais jovem chama a atenção, e o idoso provavelmente não experimentou o diagnóstico. Bom, porque ó, quando a gente pega essa estatística americana, a gente concentra, né, uma grande parcela desses pacientes, mais de 60% desses pacientes têm mais de 65 anos, né? Então, um terço desses pacientes tem mais de 75 anos. E cadê esses pacientes que não estão no Hospital São Paulo? Provavelmente estão perdidos por aí, né, nos serviços de atenção primária, nas UPAs ali. A gente está com um residente que está fazendo uma estatística agora, a gente precisa só analisar do quão tarde a gente está fazendo diagnóstico com o nosso pronto-socorro fechado. Vocês estão tendo essa impressão de que vocês estão dialisando mais pacientes com mieloma do que a gente fazia isso no passado? Porque ninguém tem mieloma por fora. E aí eles vêm nas vagas zeros, eles vêm nessas confusões, na compressão medular, e aí eles já chegam num estágio extremamente avançado e às vezes sem reversibilidade da função renal. Tá bom? Então, nessa parte introdutória, eu costumo falar que quem precisa saber sobre mieloma? Todo mundo. Né? Todo mundo precisa saber mieloma. A clínica médica está cansada de pensar em mieloma. Né? A nefrologia está cansada. Né? O hematologista ele chega ali por último, quando alguém já pensou. Porque a via de, né, a porta de entrada do serviço, de qualquer serviço de saúde, não é a hematologia. Ninguém acorda, né, dizendo assim, acho que eu vou ao hematologista. Não. Né? As pessoas procuram a clínica, procuram a geriatria, o ortopedista, né? Às vezes a infectologia, um paciente que começa, né? Nós estamos falando de uma doença do plasmócito, é um paciente imunossuprimido pela própria doença de Barr, que às vezes faz uma infecção pulmonar, uma pneumonia, e ganha uma tomografia, e o que ele ganha? Uma avaliação óssea, né, que o radiologista olha e ele diz assim, não vou laudar só esse pulmão, vou laudar também a parte óssea e eu vejo uma lesão lítica. Quantos pacientes não já tiveram a sorte de acontecer isso daqui? Tá bom? Então, é todo mundo que precisa estar envolvido no cuidado do paciente, não só médico, mas também enfermagem, fisioterapia, farmacêutico, nutricionista. Todo mundo precisa saber, inclusive a sociedade.
Todo mundo. A gente precisa conversar, a gente tem um projeto de extensão aqui, que é o Mieloma EPM, os alunos de 4º ano de faculdade, da graduação, que alimentam dados sobre mieloma no Instagram. Vamos tentar disseminar conhecimento, falar, ó, imagina um neto que vai com a avó num domingo de manhã lá no pronto-socorro, né? Porque o avô tá com uma dor nas costas e ele viu lá no Instagram, né? Porque hoje é tudo YouTube, Instagram. Então ele viu que pode ser mieloma. Meu avô tá com dor nas costas, meu avô tá com alteração de função renal. Será que eu não posso ir lá falar para o médico, para o clínico e dizer assim, você é aquele chatinho, né? Que vai dizer assim, mas não pode ser mieloma. Então a gente precisa, tudo bem. Pode ser que 90% das vezes não vai ser mieloma, mas se for, ótimo, nós vamos estar poupando aí. E aí é o nosso serviço de saúde inteiro, que vai evitar uma diálise, uma prótese de quadril, né? Uma infinidade de coisas em que a gente pode poupar o nosso serviço de saúde, que a gente vai ter que oferecer para esse paciente se a gente chegar muito tarde, tá bom? Então, como que começa, né? Então, a gente não pode, eu costumo falar, dentro da clínica médica, e todos são clínicos aqui, isso é muito bom, a gente não pode começar a pensar em uma doença sem saber o que aconteceu de errado, né? É a fisiopatologia, né? Como fisiologia, como funciona e o que deu errado para que aquilo aconteça. Então, nosso sistema imunológico, ele é extremamente dinâmico. A gente viu isso no Covid, né? Falou tanto de anticorpo, a gente falou tanto de vacina, né? Então, nosso sistema imunológico, principalmente na produção de anticorpos, ela é constante. Agora mesmo nós estamos aqui respirando o mesmo ar, todo mundo, nós estamos compartilhando aqui partículas virais, onde eu vou entrar em contato, meu sistema imunológico vai entrar em contato. Então, esses gatilhos imunológicos, eles podem ser infecciosos, eles podem ser inflamatórios. Nesse exato momento, todos nós estamos produzindo imunoglobulinas, né? Nesse exato momento, e vai ser assim amanhã, vai ser assim depois de amanhã. E com o passar do tempo, com o envelhecimento, nós sabemos que podemos, né, estamos mais predispostos a alterações genéticas, né? A senescência dos nossos mecanismos de combate ao tumor, né? De reparo de DNA, de combate às células tumorais, e isso vai entrando em falência com o nosso processo de envelhecimento. Por isso que o idoso infecta mais, né? Porque ele tem uma senescência do sistema imunológico dele. Então, essas alterações cromossômicas, que geralmente envolvem ali o gene da cadeia pesada da imunoglobulina, né, no cromossomo 14, a maioria das alterações genéticas são elas, fazem com que você adquira um pequeno clone de plasmócitos, que ganham essa alteração genética adquirida, não é hereditário, é adquirido, tá bom? E a partir desse clone de células neoplásicas, porque elas, né, elas não são malignas ainda, elas não determinam, né, injúria a nenhum órgão, então elas não preenchem critérios de uma neoplasia maligna, mas já são um tecido novo que se apresenta no seu organismo. Onde estão esses plasmócitos? Vocês lembram como que se dá a diferenciação do plasmócito? Lembra bem, linfoblasto nasce na medula óssea. Quando ele é uma célula ainda indiferenciada, mas com características linfóides, ele vai amadurecer no tecido linfóide, né? Então, o linfócito B, o linfócito T, o NK, todas vão ter origem no tecido linfóide, que são linfonodos, baço, timo. E é lá onde o plasmócito também ganha a sua diferenciação. E ele circula no nosso sangue, ele passa né? Ele passa no nosso orelha, ele passa no nosso nariz, ele passa nos nossos ossos, ele circula, né? Mas a gente já consegue detectar esse plasmócito monoclonal, esse clone de plasmócitos monoclonais, num exame chamado eletroforese de proteínas, né? Que normalmente ela tem essa curva em verde, né? Essa primeira curva apiculada, porque eu tenho um tipo só de proteína que se chama albumina, e é a maior proteína
quantidade de proteína que nós temos, né? Nós temos um primeiro pico, que é de alfa-1, e todas as alfa-1 globulinas estão aí, as alfa-2 estão aí, alfa-2, antitripsina está aí, betas, as beta-1, beta-2, beta-2 microglobulina está aqui, né? E por último, nós temos a região de gama, que tem esse gama, né? Essa simbologia aqui, porque a imunoglobulina tem essa estrutura molecular parecida, um Y, né? E aí nós temos essa curva que a gente chama uma curva abobodada, né? Parece uma abóboda, né? Ela parece uma coisa de coluna, assim, né? Que aqui eu tenho as IgAs, as IgGs, as IgMs, as IgDs, as IgEs, né? Estão todas correndo aqui de forma policlonal, né? Policlonal. Quando eu tenho a evidência de um pico monoclonal, essa curva ela é de uma única proteína semelhante à albumina, que é daquele clone de plasmócitos monoclonais. Eu ainda não tenho sintomas clínicos, né, nem alterações laboratoriais definidoras de mieloma, que nós vamos falar mais para frente, tá bom? Todo paciente com mieloma passou por essa fase, só não percebemos, né? Só não investigamos, né? E não vale a pena a gente pedir agora, nesse exato momento, uma eletroforese para toda a população, mas dentro do Hospital do Rim, todos devem ganhar, né? Porque faz parte do rastreio de vocês, né? E aí essas células passeiam pelo organismo, né? Passeiam e passam pelo nariz, passam pelo osso, e elas vão ali tentando ganhar, né? Até que um dia elas encontram as células estromais da medula óssea, e aí elas começam a se relacionar. Se relacionar a partir de quê? Moléculas de adesão, citoquinas inflamatórias, né? Ela passou 50 vezes durante, né, 10 anos, 20 anos que ele tinha uma gamopatia monoclonal, ela passou 10 vezes naquele mesmo sítio e nada aconteceu. Até que um dia ela olha para essa célula estromal e diz assim, vamos nos relacionar? É isso que acontece. E aí elas começam a desorganizar todo aquele microambiente, né, que antes estava estabilizado. E aí essas células estromais em contato com essas células neoplásicas, claro, que já ganharam algumas alterações genéticas adicionais da sua evolução clonal, né, e começam a estimular, né, produzir proteínas inflamatórias que vão estimular osteoclastos a reabsorver cálcio do osso. Então, você começa a ter perda de matriz óssea, com aumento de cálcio sérico, porque eu tiro cálcio, então a hipercalcemia, eu vou ter a fragilidade óssea, né? Eu tenho ali um estímulo à angiogênese, porque eu preciso alimentar um tumor que vai crescer naquele microambiente, e eu preciso também debelar a minha imunidade, né? Então, aquela imunidade tumoral que eu tinha nata, começo a perder e ser inibida. E aí eu começo a criar um microambiente que não é o microambiente original do plasmócito, ele migra, ele passeia. Por isso que eu posso ter plasmocitomas solitário em qualquer local, né? O tumor de plasmócito deu certo, mas em geral ele gosta do microambiente de osso, né? O microambiente ósseo. E aí você começa a ter uma proliferação de plasmócitos que ultrapassa o valor de 10% na medula óssea, que é normal nós termos até 5% de plasmócitos na medula óssea, e vai definir o diagnóstico do mieloma múltiplo. Tá bom? Então, o mecanismo de fragilidade óssea já está explicado. A gente tem um déficit de produção de glóbulos vermelhos, e vale aqui a lembrança que, diferente da leucemia aguda, onde eu tenho uma invasão medular por blastos, né? E aí você tem uma inibição de toda a hematopoese, aqui não ocorre pela ocupação de um espaço hematopoético. Aqui ocorre por mecanismos inflamatórios, mediados pelaquela grande vilã da inflamação, que é a interleucina 6. Então, o mecanismo de anemia do mieloma passa por alteração de função renal, passa por inflamação, mediado por interleucina 6, e é uma anemia de inflamação, uma anemia de doença crônica. Tanto que eu não tenho neutropenia e nem plaquetopenia
no mieloma, tá bom? Não fazem parte desse quadro clínico, tá? E, por final, a sobrecarga de função renal, né? E aí, como que ocorre essa sobrecarga de função renal? Ó, só queria deixar destacado para vocês que as alterações renais, a insuficiência renal em si, no mieloma múltiplo, ela ocorre em torno de 20%. Parece que aqui parece mais, né? A gente tem estatística aqui que chega a quase 45% a 50%, né? Essa estatística aí é bem americana, tá? Anemia em torno de 70%, então é anemia grande, luz amarela, e lesões ósseas, dores ósseas em torno de 60%, tá bom? Então, só para que a gente tenha uma ideia de como que isso se comporta, tá? Existem estatísticas que falam na presença de insuficiência renal com clearance menor que 60 em torno de 50% dos pacientes. Então, realmente é uma frequência muito alta, a gente realmente vê muitos pacientes, né? E ali em torno de 20% ficariam com os pacientes com clearance menor que 40 ou os valores de creatinina acima de 2, tá bom? E para a gente entender como que funciona essa sobrecarga renal, a gente precisa recorrer à estrutura molecular da imunoglobulina, né? Então, para a gente entender a fisiopatologia da doença renal do mieloma, eu preciso entender primeiro que eu tenho vários tipos de imunoglobulinas e eu posso ter vários tipos de mielomas diferentes. Então, eu posso ter o mieloma IgG, que é o mais comum de todos. Eu posso ter o mieloma IgA, que é o segundo mais comum de todos. Eu posso ter o mieloma somente, né, onde o plasmócito não produz nenhuma cadeia pesada monoclonal, mas só os fragmentos de imunoglobulina, que são as cadeias leves lambda ou a cadeia leve kappa, né? E aí é o terceiro mais comum, só perde para o IgA, tá certo? E para final, os mais raros, mieloma IgE e IgD ou mieloma IgN, que são menos de 10% dos mielomas, tá bom? Então, para a gente entender um pouco isso, a gente precisa lembrar dessa estrutura molecular. Então, a gente tem a estrutura de cadeia pesada, que pode ser uma estrutura de uma IgG, de uma IgA, e aqui, cadeia leve, eu não tenho. A estrutura da cadeia leve, a cadeia leve lambda, ela é um dímerozinho petitiquinho, bem pequenininho. E a cadeia kappa, ela é uma molécula menor ainda do que a cadeia lambda. Por isso que quando nós temos os mielomas de cadeias leves, livres, kappa, eles são muito mais traiçoeiros em relação à sobrecarga de função renal, porque essas estruturas moleculares pequenas, elas passam livremente pelo aquele ultrafiltrado lá do glomérulo. Então, você não filtra. Já as cadeias pesadas, IgA, IgE, IgG, elas ficam presas ali no glomérulo e elas não conseguem ultrapassar e sobrecarregar a função renal. Logo, já criamos um conceito. O mieloma de cadeia leve, ele é muito mais traiçoeiro em relação à perda de função renal e, às vezes, a gente olha a perda de função renal ser antes, né? Vir antes do que a alteração, por exemplo, óssea, doença óssea, o paciente perde o rim primeiro antes de vir o resto do cortejo clínico do mieloma. Esses mielomas são bem traiçoeiros, né? E aqui um desenho bem esquemático, vocês gostam dessa foto, né? Vocês já devem ter visto isso 50 milhões de vezes, né? Então, você tem os plasmócitos produzindo aqui as cadeias pesadas, você tem aqui o glomérulo que acaba filtrando somente as cadeias pesadas. E, naturalmente, tá, gente? Naturalmente quer dizer, fora de um evento patológico, nós produzimos mais um excesso de cadeias leves livres para se ligar às nossas estruturas de cadeia pesada. Então, naturalmente, nós produzimos mais cadeias leves do que nós precisamos. E essas cadeias leves, esse excesso de cadeias leves, ou são degradadas, ou elas caem aqui, ó, livremente. É normal ter cadeia leve livre na urina. Só não é normal que sejam monoclonais, tá bom? Mas a gente
libera esse excesso normalmente, que também não é um excesso tão elevado assim como nas situações de monoclonalidade, tá bom? Até mesmo porque quando vocês têm um quadro de insuficiência renal, vocês vão ver que os valores das cadeias leves livres, eles aumentam. E quando você não tem monoclonalidade, eles aumentam proporcionalmente, né? Porque você retém mais cadeias leves livres no sangue, tá bom? Então, voltando aqui à estrutura molecular, ou glomerular, você tem um glomérulo que filtra a cadeia pesada e só deixa passar a cadeia leve, né? Então, o glomérulo, as alterações glomerulares que ocorrem nas gamopatias monoclonais, menos de 5%. E aqui a gente tem a amiloidose sendo o expoente maior. Vocês também têm um grande viés em relação à amiloidose, mas as alterações glomerulares, elas só ocorrem em menos de 5% dos casos de gamopatias monoclonais, e a maioria deles são a amiloidose, né? Primeiro contato desse excesso de cadeias leves livres é no túbulo proximal, né? Onde você começa a ter uma endocitose excessiva, né? Nas células dessa parede do túbulo proximal, levando a quadros semelhantes ao Fanconi parcial ou ao Fanconi total. Isso é uma das dos primeiros sinais e sintomas. Essas cadeias leves vão passando por todo o glomérulo e vão se depositando, né? E aí onde ocorre o depósito tubular distal, ela começa a interagir, né? Esse excesso de proteínas começa a interagir com a proteína de Tom Ross. Para mim é muito difícil falar isso, né? Tem um nome novo que é uromodulina, que é mais fácil de falar. É mais fácil, né? Mudou, então. Tiraram o nome do homem. Então. E aí essa interação acaba por precipitar, né, essas proteínas aqui no túbulo distal, levando a um processo, né, somando-se aí a tudo aquilo que a gente não quer que aconteça e acaba acontecendo, como a desidratação, a hipercalcemia, o uso de furosemida, uso de contraste iodado, né? Ou mesmo os quadros de infecção ou sepsis, né? Que levam, né, a uma piora e a precipitação desse complexo aí, dessa interação de cadeias leves livres pansecacolâmbida, né, junto com essa proteína do seu tom e que vai levar a um processo de necrose tubular aguda. Muito bom, porque a necrose tubular aguda ela é reversível, essa é uma parte que regenera do rim, né? Só que tem uma hora que você não consegue, porque começa, né, a ter uma degeneração fibrótica, que aí é quando a gente perdeu, né, a batalha e vai ter que dialisar o paciente, né? São muito poucos os pacientes que a gente tem aqui. Com o advento do bortezomib, a gente melhorou muito. A gente também vai ter esses dados de melhora de função renal de pacientes que usaram o bortezomib. A gente vai ter agora um estudo que vai observar antes do bortezomib, depois, o tempo de recuperação. A gente está estudando isso também, né? E aí eu queria trazer um caso clínico real. Tudo bem que não tem os dados, mas era uma paciente de 57 anos, que talvez algum de vocês devam lembrar dessa paciente, e tem uma história de um transplante renal há 5 anos, né? E que apresentou depois de 5 anos uma nova perda de função renal, com necessidade de diálise novamente, apresentava dor lombar e lesões ósseas, e aí nesse momento se pensou em mieloma múltiplo e se pediu uma eletroforese, mas na perda da função renal, como é obrigatório para qualquer nefrologista que está dentro dessa sala aí fora, precisa pedir eletroforese, né? A eletroforese não tinha pico monoclonal. E aí vem aquela pergunta, essa pergunta é real, mas por que não conseguimos reconhecer o mieloma? Por que não conseguimos pensar que ela estava perdendo a função renal e isso poderia ser um mieloma se eu pedir a eletroforese, né? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque nós temos várias maneiras de reconhecer e monitorar o pico monoclonal, né? A gente chama de pico monoclonal muito fácil aquilo que a gente reconhece na eletroforese, mas a eletroforese, ela é
um exame que ela é capaz de reconhecer esse pico monoclonal bonitinho, como está nos livros, somente em 85% dos casos, que não era, né, aquele paciente. Quais casos eu não consigo ver o pico monoclonal? Nos casos de cadeias leves livres, tá? Então, os pacientes que têm cadeias leves livres, eles não fazem pico monoclonal ou fazem um pico monoclonal muito pequeno, tá bom? E, em geral, o que acontece? O mieloma, ele é competitivo. O plasmócito líder, ele é competitivo. Ele não gosta de nenhum outro plasmócito. Então, se ele é um IgG, ele produz IgG e ele manda parar de produzir IgA e IgM. Então, se ele é uma cadeia leve livre, ele é capaz de mandar parar de produzir todas as imunoglobulinas. E aí você geralmente vai ver um achatamento da curva de gama-globulina. Então, na eletroforese de um paciente, por isso que vale a pena pedir dosagem das imunoglobulinas. Por isso, no ambulatório de mieloma, a gente pede sempre a dosagem das imunoglobulinas, porque são critérios que nos dão sustentação de que aquele mieloma de cadeia leve livre ainda está em atividade ou que aquilo é um mieloma de cadeia leve livre, tá bom? Então, ó, nós temos ali quase 20% de pacientes que vão fugir a essa regra, tá bom? E que foi o caso que aconteceu. Então, para a gente melhorar isso, a gente precisa pedir a imunofixação ou imunoeletroforese, né? A imunoeletroforese ou imunofixação, ela é um exame também que pode ser realizado no soro ou na urina do paciente, né? Onde é uma corrida eletroforética, hoje já tem aparelhos de nefilometria que fazem isso muito fácil e já conseguem mostrar o gráfico e já conseguem te dar quem é monoclonal ou não. E aí você tem imuno, tudo que começa em imuno quer dizer que é uma reação antígeno-anticorpo. Aí você faz, né? Uma corrida eletroforética com anticorpos anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, não tem IgD nem IgE, anti-lambda, anti-kappa e anti-lambda. E aí você consegue reconhecer naquele sangue ou naquela urina se existe uma partícula de proteína monoclonal ou se existe proteína monoclonal. Nesse caso aqui, uma imunofixação sérica mostrando uma IgA lambda, né? Ou se eu tiver feito só na urina, como eu já mostrei a estrutura molecular, na urina eu não espero encontrar cadeias pesadas, eu espero encontrar cadeias leves, ou kappa ou lambda. Então, quando a gente pede uma proteína, né? uma imunofixação urinária, né? A velha e conhecida Benz Jones, vamos falar, né? Que é hoje a imunofixação urinária. Eu tenho, né, um exame com 10 vezes mais sensibilidade que a eletroforese em reconhecer uma proteína monoclonal. Tá? Então, eu aumento a sensibilidade em 10 vezes. Eu posso ter pacientes que não tenham nada de pico monoclonal e que eu faço uma eletroforese de proteínas, eles têm lá ainda uma IgA, porque ela está em tão pequeno tamanho que a gente não consegue perceber, só consegue perceber na imunofixação. E é um dos critérios que a gente usa para avaliar a resposta, é a nossa graduação de resposta, tá bom? Quando eu estou tratando um mieloma múltiplo. E a imunofixação é fundamental quando eu quero reconhecer, por exemplo, uma perda de proteína na urina, monoclonal na urina, e que na proteína, né, na urina, o ideal é que a gente aumente a sensibilidade e faça essa urina de 24 horas, tá bom? Então, não fazer a imunofixação na urina isolada, porque a chance de você detectar esse componente monoclonal de cadeia leve livre é muito baixa. E quando que eu vou fazer a imunofixação urinária? Toda vez que você tiver uma dúvida em relação a se eu tenho ou não proteína monoclonal. Por exemplo, se a imunofixação sérica deu negativa, mas eu acho que ele tem uma proteína monoclonal, que às vezes não está sendo, né, de cadeia leve livre, muitas vezes ela passa livre no glomérulo, e às vezes ela não faz nível sérico, eu não consigo dosar, né, eu não consigo perceber na imunofixação sérica. A imunofixação urinária, quando é um mieloma de cadeia leve livre, nos ajuda nisso, tá? E aí vale a pena a gente usar a urina de 24 horas. A gente pede muito pouco a imunofixação urinária, a gente pede muito pouco. Nos guidelines da NEFA, tem dois diferentes, um deles fala que para investigar gamopatia monoclonal geralmente sugere fazer tudo, cadeia leve livre sérica, imunofixação sérica urinária e eletroforese. Sim. Tem outro que já falou que
talvez se você fizer o free light sérico, você não precisaria fazer imunofixação urinária. Vocês, na prática, como é que vocês... Então, na investigação, eu quero mostrar um componente monoclonal. Não estou encontrando. Ótimo. Vai. Nos estudos clínicos, por exemplo, a gente faz a imunofixação sérica todo mês para avaliar a resposta. Mas o que já foi observado, isso foi discutido até no último congresso americano, foi apresentado, é que assim, se você tem cadeias leves livres normais, se você tem imunofixação sérica zerada, não precisa ficar fazendo urina, porque menos de 1% dos pacientes vai ter alguma discrepância em relação a ter na urina e não ter no sangue. Tá bom? Ou na relação de cadeias leves livres. Hoje, com o exame de cadeias leves livres, esse exame ele ficou cada vez mais restrito. A gente usa muito pouco, por exemplo, no nosso ambulatório. A gente usa muito pouco. Eu acho que nem tem padronizado. A eletroforese de urina que a gente não tem, tá? Mas a imunofixação urinária a gente tem. Mas a gente pede muito pouco, porque tem que colher a urina de 24 horas. Mas nos estudos clínicos, a gente faz todo mês. Então, talvez na prática clínica nossa, na investigação de um paciente com doença renal, para investigar gamopatia, eu pedi... Geralmente, no meu zero, meu paciente zero, por exemplo, aquele que eu estou investigando o mieloma, eu peço. Entendeu? Até mesmo para ver o quanto de proteína aquele paciente está perdendo e o quanto de proteína é monoclonal ou é albumina. Então, isso eu peço no tempo zero, né? Quando eu estou fazendo diagnóstico, mas não fico pedindo com frequência, tá bom? Pesquisa de proteína monoclonal, um exemplo aqui de mieloma de cadeia leve livre, ó. Então, o que a gente tem que olhar quando o que a gente tem que destacar quando eu pego uma eletroforese, ó, dessa forma? Eu não estou mostrando o gráfico, mas, ó, uma gama bem baixinha, né? Uma gama de 0,18. Olha o gráfico, olha o achatamento da curva. Eu tenho aqui a alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, olha só o achatamento da curva. Então, é isso que chama a atenção para a gente de que isso pode ser um mieloma, né? Pedir só a eletroforese, não pedir a imunofixação. Por exemplo, eu estou numa atenção básica de saúde, eu tenho uma eletroforese, eu tenho dosagem de imunoglobulinas, mas eu não tenho a imunofixação. Né? Então, ó, eu já consigo, né, numa atenção básica, pensar que essa perda de função renal seja uma gamopatia monoclonal. E quem é o Benci Jones? O que é o Benci Jones? Vocês já se perguntaram quem é o Benci Jones? O Benci Jones Henry Benci Jones foi um médico inglês, um lord inglês, né, que viveu aqui na década, né, no século XIX, aqui na Inglaterra, e ele observou que a urina de pacientes que tinham o mesmo fenótipo, a mesma alteração, né? Ele pegava, aquecia a urina desses pacientes que se quebravam inteiro, que tinham uma fragilidade óssea enorme. Ele observou que essa urina, quando ele aquecia entre 45 a 60 graus e ele jogava contra a luz, ele observava que existia a precipitação de uma proteína no fundo do recipiente, né? E a isso ele deu o nome de proteína de Benci Jones, tá bom? Hoje se convencionou manter a homenagem ao Sir Benci Jones lá, mantemos o nome de Benci Jones e hoje damos o nome de proteinúria de Benci Jones à imunofixação urinária. Tá bom? Então, tem muito cuidado, porque o ortopedista adora pedir proteinúria de Benci Jones e nem sempre os laboratórios estão padronizados. Os principais ao nosso redor já tem isso bem padronizado, mas tem um aqui, outro acolá, que ainda faz pelo método e diz assim, sim ou não. E continua fazendo com o mesmo método de 200 anos. Ter muito cuidado, tá bom? Então, a gente depende de laboratório. Então, quando a gente pede proteinúria de Benci Jones, se você quiser pedir monofixação urinária de 24 horas, né, de urina de 24, é o ideal, né? Mas se você quer homenagear o Benci Jones, coloque e ponha para fazer um bom laboratório. Porque os bons laboratórios, inclusive o nosso, já convencionaram que a proteína de Benci Jones é a imunofixação urinária.
tá bom? E em muitos lugares ela é até quantitativa, porque ela causa uma eletroforese urinária também. E aí ele fala, ó, dessa amostra, tantos por cento é de proteína monoclonal e tantos é o restante é albumina, tá bom? E fazem o valor da proteína. Olha só, esse daí é o paper original do Benci Jones divulgando aí a descoberta. A descoberta dele, tá bom? Já ouviram da pesquisa de cadeias leves livres, né? Então, eu posso ter um mieloma que tem o componente mais bonito de tudo, né? É ter um mieloma que tem pico monoclonal, que tem imunofixação que demonstra né, um componente monoclonal, né? E que tem uma alteração de cadeias leves livres. Nós produzimos naturalmente mais cadeias leves do que a gente precisa, que podem ser capa ou podem ser lã, né, numa proporção que se guarda, né, que a gente fala. E nas situações de monoclonalidade, aquela proteína monoclonal de cadeia leve, ela também aumenta, né? Então, quando eu tenho um tratamento do mieloma que eu quero eliminar o pico monoclonal, né, os exames que vão melhorando, né, o pico monoclonal diminui, né? A imunofixação desaparece, e o último exame em geral que volta à normalidade é a relação de cadeias leves livres, tá bom? Então a gente convencionou, né, uma marca, então, de chamar de Free Light, essa técnica, né, de avaliação de cadeias leves livres. Ter cuidado porque tem alguns laboratórios que não fazem o Free Light, né, patenteado, padronizado, que fazem a avaliação, tipo uma imunofixação, em que eles avaliam também capa e lambda, mas são capa e lambda totais. Então, ele também vai medir a capa lambda ligada à imunoglobulina, e isso não reflete, né, a relação que a gente quer buscar, que é a de cadeias leves livres, tá bom? Então, nós temos alguns mielomas, nós podemos ter ali uma pequena fração de mieloma que não tem alteração na eletroforese, que não tem pico monoclonal na imunofixação, não tem, e que vai ter só alteração das cadeias leves livres, né? Geralmente, os mielomas de cadeia leve livre, em que só temos essa maneira de avaliar. Graças a Deus, nós estamos em um serviço de ponta em que nós temos isso para todos os nossos pacientes, né? Na avaliação inicial, né? No diagnóstico inicial, e só lembrando que a cadeia leve livre, ela é um marcador de doença, independente de clínica, né? Independente de plasmocitose medular, hoje essa relação de cadeia leve livre já é um evento definidor de mieloma. Então, esse valor acima de 100, como no caso aqui que foi mostrado, e aí a gente tem uma razão que é de 0,26 a 1,65, né? Aqui no caso de 120, nós já temos um mieloma, né? Então, você já tem que ver isso aqui como uma necessidade de tratar. As gamopatias monoclonais não fazem isso. As gamopatias monoclonais, em geral, de baixo risco, elas mantêm a cadeia leve livre dentro da faixa de normalidade. Tá bom? Lembrando que nós estamos falando, né, de uma relação da cadeia leve, livre, envolvida sobre a não envolvida. Então, quando o componente monoclonal é de uma cadeia leve, livre, lambda. Então, você tem, né, ó, você vai ver aqui 0,002, está longe para dedéu do 0,26. Aí você vai lá, pega esse valor, pega a lambda, né, que estava aqui de 35, coloca em cima 0,07, aí você vê aqui, olha só, de 500, né? Então, esse daqui é um mieloma de cadeia leve livre, lambda, que eu tenho, tá bom? Diagnóstico do mieloma, como eu já falei, a plasmocitose acima de 100, né? Ou de 100, de 10%, né? Então, tem que fazer mielograma, em meia hora a gente já consegue ver esse mielograma. Vocês já viram como é rápido para a gente fazer diagnóstico, né? Eu preciso mostrar a clonalidade, então, de alguma forma, eu preciso provar que esses plasmócitos são monoclonais, então eu coloco isso na imunofenotipagem ou eu faço uma biópsia de medula com imunistoquímica, né? Onde eu mostro que esses plasmócitos aqui são todos capas, por exemplo, tá bom? Numa reação de imunistoquímica. É obrigado que eu mostre clonalidade, né? Não é toda a plasmocitose que é mieloma, tá bom? Mas acima de 10%, já com, né, algum critério, né, um evento definidor de mieloma, como, por exemplo, um critério clínico que a gente chama CREB,
né? Um cálcio sérico acima de 11 miligramas por decilitro. Uma alteração de função renal menor que 40 de clearance ou mais que 2 de creatinina. Uma anemia com hemoglobina menor que 10. Alterações ósseas, lesões líticas, mais, né, disseminadas, né? Você também já tem um mieloma. E aí nós temos alguns critérios que saem da clínica e são só laboratoriais, como a plasmocitose medular acima de 60%, já é um evento definidor de mieloma. A cadeia leve envolvida, não envolvida, né? A razão acima de 100, e uma lesão focal na ressonância. O que vocês imaginam isso? Uma alteração da imagem medular vista por um radiologista experiente. Então, é uma lesão focal da medular óssea, não existe lesão lítica ainda, onde ele vê mais que um, ele viu 2, precisa de um radiologista. Nós fazemos isso aqui. A gente tem muito mais essa indicação de fazer uma ressonância de corpo inteiro, quando a gente tem aqui o mieloma smoldering. Já ouviram falar do mieloma smoldering? O mieloma smoldering é aquele que não tem clínica, que ele ultrapassou os 10% de plasmose, ele já tem mais de 3 gramas de componente monoclonal, mas ele não tem nenhum desses eventos definidores. Aí a gente coloca na ressonância de corpo inteiro para ver se tem lesões focais. E a gente tem isso aqui na nossa radiologia já padronizado, tá bom? Então, quando ele não é nenhuma gamopatia, ele não é nenhum mieloma, eu fiquei ali no meio, tá em cima do muro. Não. É um nicho, é uma formação, é uma alteração de sinal, mas ainda não é um plasmostoma, tá bom? Ainda não é. Claro, se você biopsiar, vai ter lá plasmos, mas não é uma lesão, porque a gente chama de plasmostoma quando você tem um tumor, né? Então, ele precisa levar uma lesão lítica ou ele precisa fazer uma tumoração extramedular ali, do lado, aquela bola que forma do lado, tá bom? Então, para dentro, não, ainda não é uma lesão. Ainda não é uma lesão, é uma pré-lesão. Tá bom? É uma lesão focal. A gente fala que é um ponto, tá bom? O estadiamento do mieloma, como que funciona o estadiamento do mieloma? O estadiamento do mieloma não é TNM, né? A gente tem um estadiamento 1, 2 e 3, né? Uma classificação A e B também não é de linfoma, né? Que tem sintomas B ou não, como é do linfoma, não tem, né? A gente não tem sintomas B do mieloma, tá bom? Então, apesar de ser uma doença linfoproliferativa, mas nós não temos. O estadiamento do mieloma é um estadiamento antigo, de 1975, que leva em conta o quão tarde eu cheguei no diagnóstico do meu mieloma, tá bom? Então, se o paciente tem uma anemia com menos de 8,5 de hemoglobina, um cálcio sérico estourado acima de 12, né, lesões líticas avançadas, que a gente chama de escala de 3, mais de 3 sítios acometidos, né? Uma dosagem de IgG acima de 7, uma dosagem de IgA acima de 5, ou uma cadeia leve livre na urina acima de 12 gramas em 24 horas, eu chamo isso de estágio 3. Basta um desses para eu ter estágio 3, tá bom? No estágio 1, eu preciso ter todos esses 4, preencher todos esses, e aquilo que não encaixa no 1 vai para nem no 3, encaixa no 2. Tá bom? Então, aqui é mais, não tem um impacto prognóstico, tem mais um impacto o quão tarde, o quão nosso serviço de atenção básica falhou no reconhecimento do mieloma, tá bom? O estadiamento prognóstico, né, é aquele ISS que leva em consideração os valores de beta-2 microglobulina e albumina, e aí tem gente que principalmente na clínica médica, que adora pedir beta-2 microglobulina. Beta-2 microglobulina não é exame de triagem, tá, gente? Então, assim, não adianta nada você pedir uma beta-2 microglobulina se eu estou desconfiado que o paciente tem um linfoma. Não, diagnostica o linfoma, depois você pede o beta-2, porque ele é um marcador de linfoproliferação, tá? Então, ele vai estar aumentado no linfoma, no mieloma, mas ele vai estar aumentado na insuficiência renal. Ele vai estar aumentado num paciente com HIV, ele vai estar aumentado, né? Ele é um marcador de linfoproliferação. Pega a gama-globulina de um paciente com HIV, totalmente inflamado, ele vai estar com 4 gramas de proteína monoclonal, mas com uma curva super redonda, né? Então, beta-2 não é um exame para a gente pedir indiscriminadamente, principalmente em triagem. Ele não faz parte de triagem para nada, tá bom? Ele vai entrar num critério de
Fiz o diagnóstico de mieloma, faço beta-2, tá? Ele, junto com a albumina, eles são preditores de mortalidade, né? Então, no estágio 1, eu tinha uma expectativa lá em 2005 de uma sobrevida nas melhores, né? No melhor estágio de 5 anos. Quando eu pego o estágio 2, 44 meses, né? 44 meses, pouco mais de 3 anos, né? E o estágio 3, 29 meses, um pouco mais de 2 anos. Diga. Não peço, não preciso pedir, tá bom? Né? Os fatores prognósticos de gamopatia monoclonal de significado indeterminado é cadeia leve livre, é o valor da imunoglobulina menor do que 1,5 e o fato de ser uma IgG. São esses os fatores de prognósticos para uma gamopatia, tá bom? Então, não tem beta-2, não tem albumina, não tem nada, tá bom? Ficou claro isso para vocês? Então, baseado nesses valores, aí a gente tem essa classificação. E, ó, essas eram as expectativas de sobrevida desses pacientes. Isso foi revisitado, né, em 2016, isso foi revisitado nessa publicação aqui de 2015, 2017, né, onde o estágio 1, né, onde foi acrescentado nesses fatores prognósticos a citogenética, né, citogenéticas de alto risco, feitos por FISH. Hibridização in situ é um exame que a gente ainda não tem disponível no nosso serviço fora de protocolos clínicos, só em protocolos clínicos, né? Então, a citogenética de alto risco, que são essas alterações cromossômicas específicas vistas em hibridização in situ de medula, né, em FISH de medula, né, mantém a beta-2, mantém os valores de albumina e foi acrescentado aqui também os valores de DHL. DHL hoje é um fator prognóstico para mieloma, tá bom? Então, hoje eu tenho estágio 1, 2 e 3, também aqui de uma maneira determinada, e eu tive uma melhora, né, em 2017, já em relação à expectativa de vida. O estágio 1 já tem mais ou menos 10 anos de expectativa de sobrevida, o estágio 2, ele já tem 6 anos de expectativa de sobrevida, e o estágio 3, ele continua tendo 2 anos. Então, é uma catástrofe onde a gente hoje se concentra em relação à questão de tratamento supostos, assim, né, ser incisivos nos tratamentos, tá? Nessa classificação. Não sou hematologista. Como que eu faço? Eu estou lá no hospital Cachoeirinha, ou sei lá no Campo Limpo, né? Ou né, no Grajaú. Outro dia a gente recebeu um paciente do Grajaú, que ficou uma compressão medular e lá não tem neurocirurgião. O paciente chegou aqui no ambulatório, a gente segurou o paciente aqui, prendeu ele aqui, porque não tinha condições de devolver esse paciente para o Grajaú. Não sou hematologista, o que eu posso fazer por esse paciente? Tenho eletroforese, tenho dosagem de imunoglobulinas, consigo perceber agora que é um mieloma, pode ser um mieloma de cadeia leve, vejo o pico monoclonal, né? Opa, acho que é um mieloma. Corticoide, posso oferecer até a hematologia chegar e poder fazer um mielograma, uma biópsia de medula, corticoide. Quanto de corticoide? Esses vocês estão careca de saber, já ouviram falar demais, né? 10, 100 miligramas, 40 miligramas, né, de dexametasona, né? Ou você pode fazer em blocos de 1 a 4, né, de 1 a 4, ou você pode fazer de 40 miligramas semanal. Claro, respeitando os efeitos colaterais, o paciente é diabético, um idoso acima de 75 anos, a gente pode fazer correção. Por que eu uso corticoide? Corticoide ainda é o agente mais linfotóxico que a gente tem. Vai ser a base do tratamento de todas as doenças linfoproliferativas. Então, você vai ver prednisona no tratamento do choque do linfoma, você vai ver o dexametasona em todo o tratamento do mieloma e né, já a redução de doença, diminui a carga tumoral, diminui a proteína monoclonal, melhora a função renal, melhora a hidróxia e hipercalcemia, tá bom? Então, antes de pensar em bifosfonato, a gente adora usar bifosfonato. Pense no corticoide, pense na hidratação, né? Hipercalcemia, hidratação, corticoide, bifosfonato, olha só. O que a gente tem para midronato e ácido zoledrônico são muito nefrotóxicos. Às vezes, tudo o que aquele paciente não precisa é de mais droga nefrotóxica, desde que ele já tomou tanto anti-inflamatório no hormonal na vida dele. E o ideal seria denosumab, e a gente não
tem, né? Então, a insuficiência renal, vocês já sabem, é NTA, é reversível, né? Tentar tratar a hipercalcemia com, né, evitando os bifosfonatos, mas se for necessário, corrija a dose do pamidronato, que talvez seja o melhor, né? Funde lentamente. Anemia, posso usar eritropoetina naqueles casos que tem insuficiência renal associada, também, né? Transfusão quando necessário. Tratamento do mieloma não foi isso que eu vim fazer aqui, né? A gente não veio falar de tratamento, a gente veio falar de suporte, né? Então, a gente sabe que tem pacientes que vão para transplante, tem pacientes que não vão para transplante. Geralmente, os que vão para transplante são pacientes jovens, com menos de 70 anos. Aqueles que não vão para transplante vão fazer quimioterapia aí, de alguma forma, indução, manutenção, consolidação. Para finalizar, né? Dúvidas sobre mieloma, gamopatia, né? Tá claro? Não, é observação. Toda gamopatia precisa ser acompanhada por um hematologista. Então, eles vão para o ambulatório. O tempo de progressão geralmente tem alguma variação, algum fator? O cálculo de uma gamopatia de baixo risco é de 1% ao ano acumulado. Então, se eu tenho uma paciente de 85 anos com uma gamopatia monoclonal de baixo risco, se ela tem 1% ao ano acumulado, ela vai ter que, né, até ela morrer com 100 anos, 15%. Mas se tem um paciente de 40 anos, né, que tem uma gamopatia monoclonal, né, de baixo risco, ele tem um risco de se transformar para mieloma aí, né, de 50%, né, até o final da vida. Né? Então, isso é acumulado. Para um baixo risco é 1% ao ano. Tá bom? E acho que essa linha do Gabriel, se a gente tiver no paciente nosso que a gente está uma DRC determinada, a gente pediu para investigar a metroflorese e veio um pico pequeno. Tá. Você acha que todos os picos que a gente encontrar deveríamos encaminhar por hemato ou tem alguma coisa que você acha que a gente poderia fazer antes? Tem. A priori, encaminhar por hemato. O ideal. Esse é o ideal. Sempre. A não ser que você queira assumir e ficar vendo esse paciente. E essa Aí precisa. É casamento. Eu falo que o paciente não pode ficar. É um baixo risco, eu posso ver anualmente. Né? Eu posso ver uma vez ao ano. No SUS, a gente não consegue fazer isso, porque tem um problema de agenda. Se eu mando ele voltar em, né, janeiro do próximo ano, aí não vão marcar, pega agendamento. Então, eu não consigo fazer esse agendamento. Mas pensando a gente com pacientes renais crônicos, é comum a gente ver mais de uma vez por ano, 2, 3, 4 vezes, o paciente que ele acompanha com a gente pela DRC. Se na investigação vir metroflorese alterada, vai depender do risco, anualmente seria um tempo mínimo para a gente poder acompanhar. Tá? A cada 6 meses, sim. Mas precisa monitorar. Porque E monitora com a eletroforese? Eletroforese. Só a eletroforese mesmo. Se você tem uma gama, se você tem, não, o ideal diante de uma gamopatia monoclonal é você estadiar. O estadiamento é eu ver quem é, imunofixação, eu vejo que é uma IgG. Né? Capa lambda não interessa, mas eu vi que é uma IgG. O fato de ter um componente monoclonal menor que 1,5 é um fator de baixo risco. E a cadeia leve livre é para todos. Porque aí eu poupo esse indivíduo de precisar fazer uma biópsia no medula, um mielograma, tá bom? E aí, se veio uma cadeia leve livre normal, pronto, uma gamopatia de baixo risco. Eu posso ver esse paciente uma vez ao ano, uma vez a cada 6 meses, e vou monitorando, entendeu? Aí eu posso monitorar só com eletroforese. Faça uma cadeia leve livre uma vez a cada 2, 3 anos. Não precisa fazer todo ano, né? Não precisa ficar. Se tiver alguma alteração, piorou a função renal, fez uma anemia. Só pensando a gente numa situação que a gente não tem a hematologia de fácil acesso no mundo lá fora, né? Mas é uma forma. Mas não pode esquecer que esse paciente tem homeopatia. Porque o capeta, ele atenta na hora que... Aí, baixa a guarda, é que ele tem. Enfim, o paciente não tem mais nada, ele tem que vir na eletroforese. Quando ele vai ver uma biópsia de medula, ele é uma Somente quando ele for um risco intermediário. Então, por exemplo, uma IgA, ele já precisa. Se ele tem uma relação de cadeia leve livre alterada. E aí ele já precisa fazer tomografia de corpo inteiro para investigar se não tem lesão óssea. Aí a gente faz toda a investigação inicial. E aí depois ele segue acompanhando. Então, um risco intermediário, um dos fatores de risco, você já tem. Se ele tiver os 3 de baixo risco, eu posso só acompanhar e não preciso. Mas é região.
Já. Tem que encaminhar. Não, a gente quer ver todas as amiloidomas. A gente não vai ver todo dia, a gente vai ver 2 vezes no ano. Tá bom? Então a gente quer. Porque tudo que a gente quer é que aquele paciente não transforme em mieloma fora do nosso alcance. Né? E na sua experiência aqui no ambulatório, o que você tem visto de desfecho renal desses pacientes pós-tratamento? Aqueles que não chegam dialisando, a gente tem tido umas ótimas respostas. Ótimas. Inclusive, pacientes que chegaram dialisando e que param de dialisar após transplante. São 2. Isso não é uma regra. Falo 2 ou 3 no máximo. Param de dialisar depois do transplante, por exemplo. Gente jovens. É raro, não é a regra. Mas a gente está falando de uma NTA, que teoricamente, se ela não ficar, né, crônica, ela é para recuperar. Quando a gente começa o bortezomib já com o paciente internado com corticoide, a gente já quer ter essa melhora. A gente já tem um processo anti-inflamatório dentro do túbulo que o próprio bortezomib já faz. Então, ele poupa muito. Então, essa melhora, ela geralmente ocorre rápido, até durante a própria internação do paciente, né? Evitando ter que dialisar, né? A gente já conseguiu bastante. A gente vai ter isso objetivo com o trabalho que a gente está fazendo agora. Nessa angústia, assim. Tinha começado assim e a gente ficava peço disso, que de aspas, e eles eram. Então. E aí, precisou dialisar? Porque essa eu acho que o ponto que assim, a gente lá no São Paulo, cuidado do dia Mas a gente já pede. Antes a gente não conseguia fazer o bortezomib, porque o bortezomib é uma medicação de 2 anos, entende? A gente não tinha há 2 anos. Não só esse time mesmo, porque a gente, comumente aqui, a gente pega o paciente e fica conosco dialisando aqui no Hospital São Paulo, até a gente bater o martelo que ele não vai recuperar a função e pedimos vaga numa clínica externa. Então a gente gosta de ficar com o paciente conosco, porque a gente sabe que às vezes ele vai para uma clínica e não tem um olhar tão preocupado de ver recuperação de função, será que pode ser de diálise? Então, no paciente com mieloma dialisando, que eu comecei bortezomib e está com a gente na clínica, é para eu ver rapidamente melhora de função. Se ele não melhorar rápido, provavelmente não vai recuperar. E lembrar que mesmo que ele melhore 100% da função renal, esse paciente ele fica com uma lesão renal guardada. Dialisou e caminha para nefro. Não, e nem que não tenha dialisado. Mas é aquele paciente que ficou, mesmo que ele fique com 0,9 de creatina com clearance super bonitinho, se ele experimenta um anti-inflamatório não hormonal que alguém deu para ele aí por fora, essa função renal se deteriora rápido. É impressionante. Às vezes eu já vi pacientes com dor lombar que estavam lá no interior, foi no pronto-socorro e passaram um ibuprofeno, cetoprofeno. Foi para 3,5 de creatinina assim, num minuto. Sendo... Então, isso precisa, por isso que a gente precisa disseminar o conhecimento de mielose. Tá bom? E a amiloidose? O que vocês acham da amiloidose? Vocês veem muito a amiloidose? Em alguns casos. Tem bastante, pelo menos que passa com a gente é bastante. Agora mesmo a gente está com, né? Então, gente, é uma gamopatia, né? Esse termo foi criado em 2012, tá bom? Ele foi atualizado, né? Gamopatia monoclonal de significado renal, né? Uma doença linfoproliferativa que faz lá um componente monoclonal, né? Ou pode ser plasmostário, ou pode ser até B-clonal também, e que leva a uma lesão renal aí. A gente tem os Waldenströms que podem fazer isso também, né? E sem uma evidência de massa tumoral, né? Muitas vezes não tem o mieloma, falta o mieloma. Né? Então, esse acometimento renal pela gamopatia pode acometer a nível de glomérulo, pode acontecer a nível de túbulo, isso tem uma infinidade de alterações que aí a gente vai precisar ver, desde crioglobulina, desde doença de depósito, de componente monoclonal, de cadeia leve livre, glomerulonefrite proliferativa, né? Então depende muito da afinidade daquela cadeia ao tecido que está ali no rim. São muito raros, tá bom? E o mais comum deles é a amiloidose, tá bom? A gente vai, né? Toda vez que você tem dúvida se aquela perda de função renal se relaciona com a gamopatia, a gente precisa biopsiar.
Então, independente do sedimento urinário, independente daquilo que está vindo, da proteinúria, você pensa em biópsia, tá? Patologia experiente, imunofluorescência, né? Vermelho cômulos, polarizado, tudo que vocês estão acostumados, né? Então, existe aqui um guideline, foi publicado em 2019, ele continua vigente, que é uma recomendação aqui. Tem uma gamopatia, tá? O estágio 3 de insuficiência renal, né? Com, né? Aqui o clearance menor que 60, uma creatinina, né? Uma perda de 2 ml durante um ano da função renal. Se tem proteinúria, tem hematúria, né? Uma albumina alta na urina, né? Você vê aquela proteinúria super alta na urina, tem que biopsiar, né? Quando é que eu vou biopsiar uma síndrome nefrótica? Sempre, né? Desde que não seja uma criança. A gente tem até um caso emblemático, né, do ambulatório, que era uma lesão, uma doença, uma paciente que tinha uma glomopatia e que ela fez uma biópsia renal e ela tinha uma lesão mínima, numa síndrome nefrótica. Ou seja, muda completamente. Não é tudo o que parece, é. Então, ela fez imunossupressão com corticoide e ela melhorou da lesão mínima. Investigou neoplasia, ela tinha, depois de muito tempo, ela fez um melanoma, tá bom? Então, ela fez um melanoma depois de muito tempo que ela teve uma GESP com uma lesão mínima, uma lesão mínima. Era uma lesão mínima, que muitas vezes está associada como uma paraneoplasia, né? Nessas situações, tem ali uma gamopatia, o paciente tem uma leve perda de função renal, estou em dúvida, tem um sedimento urinário, tem uma hematúria, quer uma proteinúria ali, mesmo que discreta, não nefrótica, biópsia, está em dúvida? Só posso responder para vocês se eu tiver uma biópsia, tá bom? Então, naqueles casos que não tem nada renal, não precisa, tá bom? E aí vocês têm aqui a infinidade de diagnósticos que podem ter e que geralmente o tratamento é o mesmo, né? A amiloidose, são raras, então é difícil de tratar. A amiloidose, ela corresponde a 70% de todas as amiloidoses que tem. Então, dificilmente a gente vai ter a TTR, a gente vai ter, né, as outras amiloidoses. A maioria das vezes vai ser a L mesmo, não é uma percepção sua, é isso mesmo, tá bom? 80% das vezes se relaciona com o componente de cadeia leve livre lâmina. Ó, perda de função renal com necessidade de diálise no mieloma de cadeia leve geralmente capa. A lâmina não dá tanto, mas a amiloidose geralmente dá na cadeia leve livre lâmina, tá bom? Uma incidência muito baixa, né, muito pouca, é uma doença muito rara. Tá bom? E por que acontece a amiloidose? Vocês já se perguntaram? Eu costumo falar que não é uma doença do plasmócito, né? Então, o plasmócito, não é porque o plasmócito cresceu na medula e deu lesão óssea. Não é porque você produziu uma grande quantidade de cadeia leve livre e isso sobrecarregou o rim. Não, né? Nós estamos falando aqui de uma proteína, né, de baixo peso molecular, que ela passeia no corpo, no organismo, e ela, de repente, ela encontra, por mecanismos de alterações genéticas desse paciente, de constituição física desse paciente, ela começa a interagir com determinados tecidos, né? E aí, dependendo da afinidade desse componente de cadeia leve livre com esses determinados tecidos, ele é capaz de ir formando essas fibrilas amiloides, que podem ocorrer em 80% das vezes, não, 80% das vezes no coração, 68% das vezes no rim, né? Mais raramente no fígado, né? Ou tecido mole, por exemplo, língua, né? Partes moles, como por exemplo língua. Então, a amiloidose não é uma doença do plasmócito doente, mas é da proteína. É um problema da proteína e da afinidade dessa proteína por determinados tecidos. Então, eu posso ter uma amiloidose que é sistêmica, que acometa só o coração, eu posso ter uma amiloidose sistêmica que acometa só o rim, eu posso ter uma amiloidose sistêmica que acometa só o fígado, ou posso acontecer com tudo. Pode ser secundário ao mieloma, a amiloidose, né? E geralmente com essa relação da cadeia leve livre, ser então, cadeia leve livre lâmina. Então, isso depende dessa afinidade, não depende da quantidade. Então, basta ela existir e ela interagir para ela começar a formar essa fibrila entremeando o tecido e causando dano orgânico.
né? E aí você vai ter os danos orgânicos, né? Insuficiência cardíaca, né? Você vai tendo aumento do tamanho do fígado, né? E a proteinúria nefrótica que vocês adoram, com perda de albumina, colesterol, toda aquela síndrome nefrótica que vocês já estão carecas de saber e que vocês adoram biopsiar o rim, porque precisa biopsiar. Ó, para a gente ter uma ideia, ó, a medula óssea, ela é acometida em 50 a 55% das vezes eu tenho infiltração. Então, não adianta biopsiar a medula óssea, porque é jogar uma moeda para cima, né? Jogar uma moeda para cima, ó, 50%. Enquanto que o rim, 90%. Então, o rim realmente é o tecido mais acometido pela amiloidose. E eu só vou fazer se eu tiver proteinúria. Se eu não tiver, eu não vou, porque se eu não tiver proteinúria, eu não preciso. Mas posso fazer uma biópsia miocárdica, posso fazer, né, uma biópsia de gordura. Eu não sei de onde é essa estatística de gordura, porque ninguém no Brasil faz isso. Eu não consigo que ninguém faça isso. Eu não sei. E com essa estatística de 60%, muito negativo. Se você me disser que tem um dermatologista, cirurgião plástico, que faça isso, ó, 60% mais que medula óssea, de jeito nenhum, não tem gordura, biópsia retal também tem uma alta representatividade, a gente faz menos. Mas a gente teve um caso marcante agora, recente, que na biópsia renal, que no fragmento veio um pedaço de gordura. Eu vi. Esse paciente a gente atendeu semana passada. E veio eu achei da gordura da biópsia Eu achei renal. fantástico. Na gordura. Foi, exatamente. Pronto, esse foi o único caso de gordura que eu vi. Foi um. Na biópsia renal, pegaram a gordura perirenal. E lá tinha amiloide. Eu vi esse caso semana passada no ambulatório. A gente viu. E eu achei fantástico. Lógico, você encontrar hoje um tecido amiloide, né, é igual à espectrometria também, tá? Então, não é porque o vermelho Congo veio positivo que isso necessariamente vai ser uma era. Então, hoje a gente está, claro, tem a cadeia leve livre, é uma cadeia leve livre lambda, tem tudo para ser, mas a gente hoje tem convencionado que a gente faz a pesquisa a gente tem um voucher da Janssen que a gente consegue fazer de graça. Então, a gente manda o material, pega o bloco, manda para eles, e aí eles mandam para a gente o resultado. E a maioria é a L mesmo. Essa foi uma dúvida que a gente ficou mesmo, assim, do porquê essa necessidade da espectrometria em todos esses Porque casos. existe uma pequena parcela de amiloidose. Então, vamos supor, seja aquela amiloidose num paciente com uma gamopatia monoclonal, que tem lá uma cadeia leve livre lambda, e que você olha e diz assim, putz, tem tudo para ser, vou começar a tratar. Existe uma pequena parcela que você descobre mutação de epitélio, outra origem do amiloide, entendeu? Mesmo e aí ele clinicamente, teria só uma gamopatia monoclonal. mesmo que clinicamente não tenha nenhum outro sinal. Então, hoje a gente convencionou que a gente faz espectrometria para todo mundo. Porque tem essa pequena parcela. A gente não quer ter que fazer quimioterapia, transplante de medula num paciente sem indicação. Tá bom? Essa paciente que a gente curou pela gordura renal, ela tinha uma cadeia leve que era diferente da imunofixação renal. Lembro disso. E a gente ficou em dúvida, até por isso que a gente ficou querendo a espectrometria. Lembro disso. Essa paciente tinha uma cadeia leve livre lambda na urina. E ela Sérica também. Era uma cadeia leve livre lambda? Não lembro. Eu acho que era sérica também, porque eu só via sérica. E na IF era capa. Exatamente, isso eu vi. Ela tinha 3 cruzes de capa na imunofluorescência. Exatamente. E aí, quando a gente faz a espectrometria, ela vai, e aí, nessa gordura que tem o vermelho Congo, na espectrometria ele vai me dizer, é uma amiloidose AL relacionada a uma cadeia leve livre lambda. Então, ele me dá a origem da cadeia. E isso é bem legal. Então, nesse caso, ainda mais a gente precisaria da espectrometria. Exatamente. E teve um caso que
Já levou um bloco, já. É que a gente ficou na dúvida que eu posso ter entendido muito errado, mas eu estava falando com o Vitor Rocha, do Quadro Dermal também, e ele falou que tinha uma dúvida, no caso específico nosso, que veio uma biópsia, que veio amiloide também na biópsia renal, de ser uma amiloidose ou um mieloma, que pode ser uma amiloidose AL ou secundária ao mieloma, e que isso impactaria sobre se faria VCD ou VTD. E fiquei um pouco na dúvida desse conceito de como se fosse um diagnóstico diferencial entre amiloidose AL pela amiloidose ou uma amiloide secundária ou mieloma. Quando eu tenho uma amiloidose AL sem mieloma, né? Eu não tenho o espectro clínico do mieloma. Não tenho alteração óssea, eu não tenho... eu tenho as manchas, então eu tenho o lado amiloidose. Então, quando eu tenho uma amiloidose AL pura, né? Eu não tenho plasmocitose medular, eu tenho no máximo uns 10, 20% de plasmócitos, né? Eu não tenho o mieloma, né? Tenho 60% de plasmócitos, que eu estou falando. Então, quando eu tenho esse espectro amiloidose AL, eu faço uma quimioterapia, eu transplanto esse paciente em geral cura. Ele em geral cura, porque todo esse tratamento de quimioterapia, transplante de medula, a gente acredita que a gente consiga debelar o plasmócito que deu origem àquela pequena quantidade de cadeia leve livre, substrato do amiloide. E é uma doença que a gente considera que cura a amiloidose AL com o transplante, com a quimioterapia. E eu não preciso tratar sempre, eu posso transplantar um rim nesse paciente, por exemplo, se ele perdeu a função renal. Mas o paciente que tem um mieloma, e aí ele tem 60% de plasmose, ele tem lesões ósseas, ele tem o mieloma e que tem amiloidose, em geral a gente trata esse paciente muito semelhante como o tratamento do mieloma, tá bom? Mais um mix do mieloma com amiloidose, porque na amiloidose eu não uso a talidomida, eu uso a ciclofosfamida. Quando eu tenho um mieloma com um espectro muito amiloide, guaxinim, como a gente tem um paciente recente, eu costumo tratar sem a talidomida. Eu posso até colocar a talidomida, mas eu coloco a ciclofosfamida junto também. E a espectrometria faz essa diferença também? Faz, ele vai dar um amiloide AL, né? Relacionado a uma cadeia leve livre. Só a cadeia leve livre. Quem é o vilão da amiloidose é só a cadeia leve livre. Geralmente lã. Geralmente lã. Bom, respondi que eu pergunto. É isso mesmo, tá? É raro a gente ter mieloma com amiloidose. É muito, muito raro. Essa paciente que eu mostrei para vocês de cadeia leve livre lambda, aquela invertida, ela tem mieloma, amiloidose, e ela tem amiloidose. Vez por outra, ela faz guaxinim, vez por outra, ela faz depósito amiloide em pele. A princípio, então, tipo, o paciente, a gente diagnosticou com uma amiloidose AL, todos eles teriam que fazer biópsia de medula para excluir o mieloma. Sim, sim. É regra. Todos. Eles já fazem. Regra. Tá bom? Até mesmo porque a gente precisa amiloide da medula também. E a gente tem menos de 50%. Nossa estatística é quase a gordura abdominal, sabe? E o tratamento da amiloidose é isso, é uma coisa um pouco parecida, é um prognóstico ainda melhor, demora, né? A gente sabe que a amiloidose não é uma coisa fácil. Por quê? Porque a resposta vai depender da melhora da função orgânica. Então, assim, imagina que foi criada ali uma fibrila amiloide e todos os tratamentos que tentam reabsorver a fibrila amiloide até hoje não deram certo. Esses tratamentos de amiloidose, todos ainda hoje, não tem nada que esteja assim sendo usado de lá em cima. A gente tem algumas para mutação da TTR, alguma coisa assim, mas não, né, a gente não tem nada que seja consistente. Né? É muito mais cardíaco do que renal, por exemplo. Então, assim, o tratamento